Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, novamente, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor e a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Muito bem. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Oremos. Santo e amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor, por esse privilégio de estarmos na sua casa, por fazer parte, Senhor Deus, do seu povo, e também, Senhor, pela grandiosa oportunidade de, mais uma vez, Senhor, podermos abrir a sua palavra e com liberdade falar sobre ela. Pai eterno, eu peço então que o Senhor esteja abençoando cada um dos nossos queridos que estão aqui nesta noite. Abençoe todos, Senhor Deus. Peço que o Senhor esteja então trabalhando nos seus corações, nas suas vidas, ó Pai, para receber então, Senhor, a sua palavra. E peço que o Senhor abençoe o seu servo, para que ele venha falar somente de ti e da sua palavra. Santo Deus, abençoa também nossos irmãos, Pai, que não estão aqui nesta noite. O Senhor sabe o porquê, o Senhor sabe, Senhor Deus, quais são as suas necessidades e por quais reais motivos, Senhor, eles não estão aqui. Mas eu peço que o Senhor esteja cuidando de cada um e suprindo, Senhor, as suas necessidades, sejam elas, Senhor, quais forem. Então pedimos por essas vidas também. Peço, Senhor, então, perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas e pelas minhas transgressões. E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém, Pai Celestial. Meus irmãos, nós estamos falando então um pouquinho sobre questão de família, né? Nós falamos sobre a questão da família bem-aventurada, família que vai ser aquela família realmente feliz em Deus. Quais são os seus princípios? O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. Aquele casamento onde Jesus foi convidado e Jesus foi lá e fez o milagre.
Isso mostra a necessidade de Cristo no meio da nossa família. E de como nós temos necessidade, porque o dia que chegar o dia mau, o dia difícil da nossa família, então nós vamos ter o Cristo. Nós vamos ter Jesus como os discípulos tiveram Jesus dentro do barco no dia da tempestade do lago de Genezaré. E parece que Jesus não está, porque a tempestade está toda lá quase levando o barco a pique, mas eles então clamam por Deus, e Deus então se levanta na pessoa de Cristo e diz assim: acalma-te vento, aquieta-te mar, e todos eles então ali se aquietaram pelo poder de Deus. Depois nós falamos sobre a família, o serviço, o trabalho e a graça de Deus, que só existe família porque Deus então instituiu. Só existe família porque Deus deliberou na sua santa trindade, antes de criar o mundo e o homem, antes de todas as coisas, Deus deliberou então sustentar pela graça a família. E aí nós então entendemos que seres pecaminosos como nós, que mesmo tendo sido redimidos pelo sangue de Cristo, ainda continuamos sendo pecadores, e isso nos faz então ter aquele problema de habitar com Deus Santo. Mas Deus então, Ele desde a eternidade preparou Cristo para que nós então pudéssemos ser salvos, tornar a viver, tornar a ter o direito de existir e também em coexistir com esse Deus plenamente santo na pessoa de Jesus Cristo, pela sua maravilhosa graça. Então, se nós estamos aqui, é por causa da graça. Se existe família, é por causa da graça. Se os homens se multiplicam, as famílias se multiplicam sobre a terra, também é por causa da graça. E hoje nós lemos o mesmo texto da semana passada. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre família, autoridade e graça. Uma coisa, meus irmãos, e uma das causas da desestruturação das famílias, o que desestrutura uma família, e uma dessas causas é a questão de não sabermos ou não compreendermos ou entender plenamente sobre autoridade. Porque no texto que nós lemos, que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, ele diz assim: olha, a mulher seja sujeita ao seu marido como ao Senhor. Então tem um princípio de autoridade. O marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Filhos, vocês têm que honrar o pai e a mãe, porque é um mandamento de Deus com promessa, para que então você tenha muitos dias de vida sobre esse mundo. Então todo esse princípio é um princípio de família, de autoridade e também de graça. E graça é aquilo que Deus fez por nós, sem nenhum merecimento nosso, porque se somos sustentados até hoje, não é porque a gente merece, é porque Deus então se deliberou a amar-nos, sendo nós ainda pecadores. E quando nós falamos dessa questão da autoridade, desse entendimento, e é por isso que a sociedade e o mundo que a gente vive, na nossa atualidade, ele tem se precipitado num buraco negro. E quando nós falamos de família, eu não vou te falar de família que eu não conheço. Então eu vou falar das famílias que eu tenho conhecimento, que eu convivo com elas, que eu observo as suas vidas. Eu vou falar sobre a minha família. Eu não posso falar da família que eu não conheço. Então, se eu vou falar de família, eu vou falar daquela que eu conheço. A minha, a família dos irmãos da igreja. Porque essa mensagem é para nós. Essa mensagem não é para quem está lá fora. Essa mensagem é para quem está aqui. A palavra de Deus é para quem vem ouvi-la, vem receber ela com alegria. E quando a gente vai falar de família, só existe família. E família está sustentada por causa de Deus e de graça. Então, meus irmãos, quando vamos falar, eu creio mesmo que dentro da nossa família
trabalhando mutuamente, um pelo outro. O esposo ajudando a esposa ajudando o marido, os filhos, se são pequenos, os dois cuidando deles. Se os filhos já estão grandinhos, mutuamente eles se ajudando dentro da casa, todo mundo se ajudando. Mas vai chegar um momento crítico dentro da sua casa, que você vai ter que descobrir quem é que dá a ordem. Os seus filhos um dia vão ter que entender quem é que é o cabeça da casa. Porque se os valores forem invertidos, se as posições forem trocadas, então a família ela não tem como se sustentar. Porque ela vai estar fora da família, da autoridade e da graça. Porque quando Deus instituiu todas as coisas, Ele colocou todas as coisas pela sua ordem. Então, quando isso foge à regra, quando a família perde o sentido de quem é que tem a palavra final lá dentro, então, meus irmãos, a família perdeu o controle. E aí deixou de ser família. Porque cada um vai passar a fazer o que quer, cada um tem seu pensamento, cada um toma as suas decisões, cada um está buscando a sua felicidade. E foi o que nós falamos na semana passada. Se você casou para ser feliz, você casou errado. Se você casou para fazer a sua esposa feliz, você casou certo. Se você vai dedicar a sua vida para fazer ela feliz, beleza. Se você casou para ser feliz e não para fazer o seu marido feliz, então o seu casamento está um passo do buraco. Porque vão ser duas pessoas querendo ser felizes e vão se tornar infelizes. Porque o princípio de Deus para o casamento não é eu ser feliz, mas é eu fazer a minha carne feliz. E quando Deus trabalha com a questão da autoridade na nossa vida, de entender quem que tem a palavra final, porque os filhos de dentro da nossa casa, eles são pequenos, mas um dia eles vão crescendo. E criança, por incrível que pareça, por pequenininho que seja, você pensa que ele não está entendendo nada, que ele não está vendo nada, que ele não está observando nada, pois ele está prestando atenção, ele está te observando, ele vê como você reage a cada coisa que acontece dentro da sua casa. E o filho já sabe quem é que dá as ordens em casa. O pai fala uma coisa, a mãe vai lá e desfala. O pai sai de casa, a mãe enche a cabeça do filho. Tem certas coisas, meus irmãos, que pai e mãe não tem que conversar com o filho. Porque o filho ele vai ter que resolver o problema da tarefa que chegou em casa para ele fazer. O filho vai ter que resolver o problema da escola onde ele estuda. O filho não tem que resolver o problema do casal, porque isso não é um problema dele. Então, o princípio da autoridade da nossa vida, da família e da graça, instituídas por Deus desde o princípio, e o dia em que Deus criou a família, o homem chamado Adão, a mulher chamada Eva, e o dia que eles deliberaram fugir dessa regra, o homem e a humanidade caiu. O dia que a Eva, então, veja bem, no capítulo 2 do livro de Gênesis, Deus disse assim para Adão: você livremente pode comer de toda a árvore que tem no jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Então aquele que tem autoridade passou a ordem ao Adão. Quando Deus fez a Eva do Adão, o Adão transmitiu a mensagem para Eva. Tanto é que quando a serpente vai falar com a Eva já sabe da ordem. Não é isso? Porque Deus falou que a gente não pode comer dessa árvore aqui do bem e do mal, porque no dia que a gente comer dela, a gente vai morrer. Mas quando a Eva, que é a mulher, ela ultrapassou o limite, então foi naquele momento que a humanidade caiu no jardim do Éden. Então o princípio de família,
o princípio de autoridade e o princípio da graça, quando eles são quebrados na nossa vida, meus irmãos, então a única coisa que pode acontecer com uma família é o caos. Quando você chega na juventude, você vai conversar com a juventude. Um camarada foi entrevistar uma jovem, um pastor foi falar com a jovem, e a jovem ali meio rebelde, não quer conversar, e o pastor então foi começar a fazer um bate-bola com ela, falou assim, eu vou falar uma palavra, você me responde e bate pronto. E o pastor falou uma palavra, ela respondeu, o pastor falou outra palavra, ela respondeu, na terceira palavra o pastor falou assim, autoridade. Ela falou uma palavra chula. Eu não vou nem falar. Então isso é o que está dentro do coração das pessoas. Não tem respeito mais pelas autoridades. Nós estamos vivendo num momento que a nossa autoridade militar não é boa. A gente acha que não presta. Nós estamos vivendo um momento que a nossa autoridade aí como governo, seja prefeito, seja governador, seja presidente, não presta. Nós estamos vivendo um momento que os professores não prestam, o sistema de saúde não presta. Olha, para todo mundo nada está prestando. Então é isso que tem dentro de nós, um princípio de rebeldia, porque a gente não tem o princípio de autoridade, de respeitar a autoridade. É por isso que você chega lá no lugar público, está escrito lá, você não ofenda um funcionário público, porque você vai ter uma pena. Porque ninguém quer respeitar a autoridade. Pastor hoje também, meus irmãos, pastor nenhum presta. E aí vai. Então o princípio de família e autoridade e graça de Deus, quando ele é quebrado, quando se ensina dentro da nossa casa, aos nossos filhos, não respeitar o seu colega de sala de aula, não respeitar o seu professor, não respeitar a sua autoridade aí fora, não respeitar o pastor da sua igreja, eu vou fazer uma pergunta para você: quem o seu filho vai respeitar? Que princípio de autoridade que ele vai ter na vida dele? Hoje o nosso patrão não é bom, o chefe lá na empresa não é bom, o meu encarregado não é bom, ninguém é bom. Porque a gente perdeu o princípio de obediência, de ter autoridade na nossa vida. E isso é uma coisa ruim. Porque quando nós falamos de autoridade, quando a Bíblia fala de autoridade, a Bíblia fala logo de obediência. Quando falamos de autoridade, família, autoridade e graça, a Bíblia já fala de obedecer. E aí Paulo então, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10. Quando o apóstolo Paulo foi defender a autoridade do seu apostolado, porque a maioria até das igrejas, meus irmãos, eles ficavam arranhetando com Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo. 2 Coríntios capítulo 10. Versículo 5 e versículo 6. Então, logo que falamos sobre a questão de autoridade, logo vem a palavra seguida de obediência. E Paulo, quando escreveu a segunda carta lá aos Coríntios, ele diz assim no versículo 5: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, vírgula, e levando cativo todo o entendimento ao quê? A obediência de Cristo, versículo 6, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então nós só vamos poder tratar das desobediências da nossa vida diante de Deus, quando for cumprida em nós, quando o nosso entendimento, o nosso pensamento for levado cativo ao céu, para o pleno entendimento e obediência de Deus. Enquanto isso não acontece, esse mal de não respeitar as autoridades, ele está dentro de nós. E isso vai criando, meus irmãos, em nós então, a família, a autoridade e graça, vai quebrando então aquele conceito de autoridade.
E aí a gente quer que os filhos aprendam a respeitar a autoridade. Mas eu não respeito o pastor, eu não respeito a autoridade aí fora, eu não respeito na escola. Não. E aí Paulo diz assim: enquanto a sua mente, o seu entendimento não forem levados cativos para Deus, a uma plena obediência de Cristo, vocês não vão entender o que é princípio de autoridade. E esse princípio de autoridade, ele só é instituído em nós através da graça. Porque nós não somos capazes de nos sujeitar a uma autoridade se não for por causa da graça de Deus. Eu quero falar uma coisa para você. Uma mulher, ela não é capaz de se sujeitar ao seu marido se não for por causa da graça. Se ela não entender que a sujeição é como ao Senhor. O marido, ele nunca vai amar sua esposa como Cristo amou a sua igreja, se não for por causa da graça de Deus. Se essa instituição de autoridade não partir da plena graça divina na sua vida, os filhos, eles não vão honrar o pai e a mãe, se isso primeiro não for instituído neles com a graça de Deus. Esse princípio, meus irmãos, nós só somos capazes de viver e cumprir se a graça de Deus estiver em nós. Aí nós vamos ter uma família, um princípio de autoridade e uma graça instituída nela. E aí Paulo diz assim: o nosso entendimento, pensamento cativo a Deus, a plena obediência. Porque o grande problema nosso é que a gente vive ainda em conflito com a palavra de Deus. Sabe por que a gente não obedece? Porque a gente vive em conflito. A gente tem os nossos conflitos com a palavra, a gente entra em atrito com a palavra de Deus. E muitas vezes a questão da nossa obediência passa então pelas nossas conclusões. Se eu não concluir que isso está correto, eu não obedeço. Se eu não concluir na minha matemática humana que isso é correto, eu não vou obedecer. Se Pedro tivesse feito isso, ele não tinha pescado tanto peixe que ele pescou. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Porque quando você tenta obedecer pela sua consciência, então você busca as suas próprias conclusões, você faz a sua matemática humana. Eu concordei com o que o pastor falou. Não concordei não. Eu não vou obedecer porque eu não concordo. Eu não vou obedecer porque eu não entendi. Então todas essas coisas dentro do nosso coração é porque a gente ainda está buscando aquelas conclusões nossas, humanas. E aí o apóstolo Pedro, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 5, ele tinha ficado no mar uma noite inteira, e justamente a hora que ele estava lá ancorando o barquinho dele, Jesus também estava lá. Capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, e havendo descido deles, estava lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, de Pedro, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, eu lançarei a rede. E aí então vem a questão da autoridade, a autoridade e o obedecer. O Pedro podia olhar para Jesus e dizer assim: olha, o que eu conheço do Senhor, que o Senhor é um carpinteiro. O Senhor mexe com madeira, o Senhor faz móveis, o Senhor mexe com casa, o Senhor faz essas coisas. Eu sei que o Senhor é hábil carpinteiro, mas de mar e de pescaria o Senhor não entende nada.
Eu nasci praticamente no Mar da Galileia, eu vivo em cima do Mar da Galileia, eu já pesquei todo tipo de peixe no Mar da Galileia e eu passei a noite inteira, não peguei nenhum peixe. Então, peraí, eu não concordo com o senhor e eu não estou entendendo por que o senhor está me mandando lá para o Mar da Galileia de novo para pegar peixe. E se o Pedro então fizesse o cálculo matemático na sua cabeça, ele ia chegar na conclusão que Jesus está maluco e que ele não vai fazer porque ele não entendeu. Mas aí entra o princípio de autoridade e obediência. Sobre a sua palavra, eu vou voltar lá no mar e vou jogar a rede, mesmo eu sendo contrário à sua opinião, mesmo eu não entendendo isso que o senhor está falando para mim, mas eu vou voltar no mar e vou jogar a rede. Sabe qual que é o grande problema nosso? É que a gente quer fazer o cálculo matemático dentro da nossa casa, no papel, e aí para a gente poder obedecer a Deus, aí eu cheguei na conclusão que Deus está certo. Agora sim, depois de 55 anos ouvindo o pastor Maurício falar que a salvação é pela graça, agora sim que eu entendi. Agora então, eu vou lá então fazer o correto, vou pedir o meu batismo, que agora que eu entendi, que agora que eu fiz a conta. E mesmo Pedro sem entender o que Jesus tinha dito para ele, e talvez nem concordando com o que Jesus estava falando, mas por causa da palavra, da autoridade de quem está mandando, ele voltou para o mar e jogou a rede. Sabe por que a gente não obedece a Deus? Porque a gente ainda acha que a gente é que está certo. E que Deus não sabe de nada. Você sabe por que tem muitas famílias desconstruídas? Filho para lá, filho para cá, marido tudo levado a brecha. Sabe por quê? Porque a gente ainda está teimando que a gente é que está certo e Deus está errado. Que toda a ordem de Deus que é dada para mim, eu fico pensando para ver se Deus está correto, eu vou fazer a minha matemática, vou tirar a minha conclusão, para ver se realmente eu vou obedecer a Deus. E aí o Pedro então, versículo de número 6, voltou para o mar, fazendo-lhe assim, colheram uma grande quantidade de peixe que lhe rompia a rede, fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que, olha, quase eles afundaram de tanto peixe. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que estavam com ele ali, por causa da pesca que haviam feito. Então, se Pedro fosse pela lógica humana, ele não tinha voltado para o mar da Galileia e ele não tinha pescado nenhum peixe. Você sabe por que muitas vezes a nossa família não está em ordem? Porque nós não estamos sendo obedientes à autoridade que nós devemos obedecer. Porque Deus está mandando a gente fazer as coisas certas, a gente insiste em viver no errado. Deus está chamando a gente para fazer o certo, e a gente está insistindo e dizendo para Deus assim: não, Senhor, essa ordem aí não está batendo, não, isso aí está errado, eu vou continuar vivendo a minha vidinha do jeito que eu estou. Então nós fugimos do princípio de família, de autoridade e da graça de Deus. E é por isso então que a nossa sociedade hoje ela está tão, olha meus irmãos, destruída. É família destruída, é marido destruído, é esposa destruída, é filhos destruídos, porque eles não prestaram atenção no quesito família, autoridade, graça de Deus. Olha, quando nós pensamos em obediência, logo vem também a questão da desobediência. Eu acho que foi essa semana que um rapaz entrou numa igreja lá nos Estados Unidos e matou 9 cristãos. Eu quero perguntar para você: desobediente tem cara ruim? Desobediente tem cara?
Está escrito na cara do camarada assim, ó, desobediente, assassino. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você olha a foto do camarada, ele é bem arrumado, cabelinho cortadinho, ele teve uma mãe que cuidou dele, que zelou por ele, ele tem uma família. Então, desobediência não tem cara. A gente pensa em pessoa desobediente, a gente já logo pensa num camarada tipo um emo, tipo um roqueiro louco, cara de cabelo comprido, cheio de pai. A gente pensa essas coisas. E aí o camarada todo bem arrumadinho, certinho, bonitinho, ele entrou dentro da igreja e tirou a arma. Desobediência não tem cara. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. O princípio de família, autoridade e graça. Capítulo 21 de Mateus, versículo 28. Eu vou ler da minha maneira aqui. Antes de você olhar o texto, eu vou ler da minha maneira e depois vou fazer uma pergunta. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinda. E ele respondendo, disse: Não quero. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou. Então, se a parábola fosse lida só dessa maneira, na sua interpretação, quem você acharia que era o rebelde? O que falou que não ia. Se a parábola tivesse só esse texto que eu li aqui, só essas partes que eu li, né? Então o pai foi falar com o filho e falou assim: Filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. Ele falou assim: Eu não vou. Aí ele se dirigiu ao segundo filho: Filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. Ele falou: Eu vou. E aí, se tivesse só essas duas partes na parábola, nós já teríamos então a nossa conclusão humana pronta de que quem é o rebelde é aquele que falou que não vai. Mas quando você lê toda a parábola, você descobre quem realmente é o desobediente. Porque o desobediente, o pai falou para ele assim: Querido, vai trabalhar. Não vou. Mas arrependendo-se, foi. Aí o outro, com aquele, bem arrumado, bonitinho, cheio de obediência: Eu vou, pai. E não foi. Então são essas coisas, meus irmãos, que nós temos que aprender. Que tem coisas que desobediência, maldade, elas não têm cara ruim. Então o princípio de família, de autoridade, de graça, ele não pode ser então desestruturado, porque então toda a família vai perder a referência. E é por isso que Paulo então está dizendo, lá no texto que nós lemos em Efésios, que a mulher só pode se sujeitar ao seu marido se primeira ela for sujeita ao Senhor. Abre lá sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Eu quero que esse texto fique gravado na sua mente e no seu coração. E quando a gente lê esse texto, dá a impressão assim que as irmãs, as mulheres, elas se sentem tão, vixe, jogaram uma cadeia em cima de nós, vão colocar uns grilhões de nós, não é assim. Deus, quando fez isso aí, o apóstolo Paulo, quando escreveu isso aí, pastor, ele não estava muito bem, não, ele estava bem sim. E aí Paulo diz assim no versículo 22, preste bem atenção às mulheres, as nossas queridas: Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Uma mulher ela não pode entrar debaixo da autoridade do marido, se ela então primeiro não entrou debaixo da autoridade de Deus. Porque aí então todas as vezes que seu marido olhar para ela, vai ver assim: essa mulher é uma mulher que entrou debaixo da autoridade de Deus. Ela sabe quem é a autoridade,
ela está pronta para responder, ela sabe que nós trabalhamos aqui mutuamente aqui em casa, um ajuda o outro, um está perto do outro, mas ela tem noção, entendimento de que na última hora que precisar, quem é que dá a palavra final, ela está pronta para se reverenciar diante do marido, não com servidão e com dureza, mas sim por causa da graça de Deus. Porque ela vai olhar para a sua família, ela vai olhar para o seu marido, ela vai olhar para os seus filhos, ela vai olhar para a sua casa, ela vai estar pronta para fazer isso. Ela não vai trabalhar contra a sua família, ela vai trabalhar a favor. Ela não vai tentar desfigurar a casa, ela vai tentar ajuntar sempre as coisas. Então, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido num princípio de autoridade como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. E sujeição, meus irmãos, não é aquela questão de eu fazer só quando está perto. Os meus filhos têm que saber que o meu marido ele é autoridade quando ele está perto e quando ele não está perto. Porque eu vou criar os meus filhos entendendo que eles têm que honrar o pai e a mãe, mas que tem uma autoridade dentro de casa. E que o pai, na maioria das vezes, ele acaba se tornando o quê? O carrasco, né? Porque aí então a mãe, quando vai corrigir os filhos, eu vou falar para o seu pai. Aí o filho, né? Ele já vê a figura do pai como aquele cara que vai chegar e vai... E não é assim. Você quer ver um problema hoje de família? Você sabe por que os filhos mentem? Porque o pai e a mãe ensinam. Como assim? Ensina. Por incrível que pareça. Porque o pai e a mãe hoje, se o filho falar a verdade, ele apanha. Se ele mentir, ele foge do problema. Deveria ser ao contrário. Quando o filho está lá na sala, os dois brincando lá, tá, né, lutando lá com os travesseirinhos, daqui a pouco bateu no vaso, pá, que a mãe gosta, quebrou. Aí a mãe chega, o que aconteceu? Ah, mãe, eu estava passando por aqui e esbarrei no vaso sem querer. Ah, tá bom. Tá certo, o filho. Mas se o filho chega assim e fala assim, mãe, é o seguinte, estava eu e aqui e o Joãozinho, e nós estávamos disputando quem era o melhor no travesseiro aqui, e o travesseiro bateu no vaso e caiu. Mãe. Hoje o pai e a mãe batem no filho porque ele fala a verdade. E deixa ele livre porque ele mente. Então isso é um princípio errado. E nós temos que mudar isso. E aí Paulo então continua dizendo, olha, versículo 25, agora é os maridos. Eu acredito, meus irmãos, que esse texto aqui é mais pesado para o marido. Sabe por quê, marido? Porque você vai ter que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, você tem que estar pronto para dar a sua vida por causa dela. Então isso aqui é o peso para os homens. Maridos, prestem atenção. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem pela água, pela palavra. Você vai ter que amar mais a sua esposa do que você mesmo.
Então isso aí só pode acontecer quando o marido ele está debaixo da autoridade de Deus pela graça. Isso não acontece humanamente falando. Mas se o marido entendeu o princípio que ele casou para fazer a esposa feliz, e ele vai olhar para ela, e ele vai ter a vida dele dedicada a ela, então ele não vai ter problema. Porque ele vai estar debaixo de uma autoridade de Deus, e ele vai ter a graça de Deus dentro da sua casa. Do contrário, é cada um com um canto. Do contrário, é cada um fazendo o que quer. Então o princípio de família é um princípio de unidade. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles na eternidade, um dia lá, para criar o homem, eles resolveram. Quem vai para a cruz? O Cristo. Quem vai ser o Consolador? O Espírito. Quem é o Pai? Eu, Pai. Nenhum deles tem uma hierarquia, um é maior do que o outro, e eles coabitam num só ser ao mesmo tempo. Então isso é uma questão de família, de unidade. Família não pode ser dividida. O marido sai, a esposa fica. A esposa sai, o marido fica. Deixar os filhos. Não, o filho tem que andar com a gente. Onde vai a mulher e o marido, os filhos têm que ir junto. Se no lugar onde eu for não couber a minha esposa, os meus filhos, eu não vou. E se não for para edificar então os meus filhos, também não levo eles. Pronto, acabou. Princípio, meus irmãos. Coisinhas básicas que nós temos que fazer na nossa vida. E Paulo vai falando sobre isso. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. E isso só é possível, como ele fala mesmo aqui, 1 Coríntios capítulo 15, sobre a graça de Deus. Capítulo 15, versículo 10. Olha só o que Paulo então vai falar aqui aos irmãos e a nós. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então toda a diferença na vida de Paulo, e toda a diferença que vai ser feita na minha família, é a presença, família, autoridade e graça. Se eu sou assim, é porque é por causa da graça. Se eu estou aqui, é por causa da graça. Se tem um princípio de autoridade, é por causa da graça, e eu vou me sujeitar a ela por causa de Deus e por causa da sua maravilhosa graça. E assim você vai criar os seus filhos, assim você vai ter sua esposa, você vai ter o seu marido, todos eles dentro da autoridade, da família e da graça de Deus. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que ter o princípio então de respeitar as autoridades, de ter o sentido de família e de ter também a graça de Deus, porque Paulo está dizendo, eu só sou o que eu sou por causa de uma coisa, da graça. Sem a graça de Deus eu não sou nada, não poderia fazer nada, não estaria apto a fazer nada. Atos dos Apóstolos capítulo 16. Vamos falar sobre uma família ali, que Paulo e Silas então eles evangelizaram. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 30. Quando os filhos da gente são pequenininhos, a gente carrega eles para todos os lugares com a gente. Quando os filhos da gente são grandes, eu tenho um de 17 e uma menina de 13, vai fazer 14. E se eu um dia saio com a dona Simária e eles não estão comigo, eles fazem falta.
Pode ter certeza de uma coisa: quando seus filhos não estiverem mais dentro da sua casa, eles vão fazer falta. Sua casa vai ficar grande, quieta demais. Experimenta ficar um dia, dois sem suas crianças para você ver. O vazio que fica, a quietude que fica. Porque a gente precisa de alguém para exercer autoridade. Então Paulo estava preso com Silas, e tinha um carcereiro romano, um homem que tinha uma família. Ele era uma autoridade romana e tinha uma família. Só que ele não tinha uma coisa: a graça. E aí, quando a cadeia balançou e os muros caíram, as portas caíram, ele tentou então, achando que os presos tinham fugido, ele puxou da espada, ele ia se matar, porque era a lei romana: quando o carcereiro perdesse os seus guardados, ele era responsável por ele, então ele ia morrer. Aí Paulo então gritou: não faz isso, porque nós estamos aqui, nós não fugimos, nós não vamos fugir da cadeia. O dia que nós tiver que sair da cadeia, nós vai sair pela porta que a gente entrou. Então, até isso, Paulo tem princípio de autoridade. Ele gritou para o carcereiro: nós estamos aqui. Ele não aproveitou a oportunidade para sair correndo. Nós estamos aqui, não faça isso. Muito bem, versículo 30. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua família, a sua casa. Então esse homem tinha uma família, esse homem tinha uma esposa, esse homem tinha filhos, ele era uma autoridade, mas ele não tinha ainda na sua casa a graça. Muitas vezes nós temos família constituída. Eu tenho esposa, pastor. Eu tenho filho, pastor. Eu tenho uma mulher, pastor. Eu tenho minhas crianças. Mas ainda lá em casa não está instituída a graça de Deus. A graça não está reinando lá no meu lar. A graça não faz parte da nossa vida. Não faz parte da vida da esposa, não faz parte da vida do marido, e provavelmente, se não for a misericórdia de Deus, não vai fazer parte da vida dos filhos. E aí então, eles falaram para o carcereiro: você tem que crer, você tem que conhecer essa graça, que é Jesus Cristo, você e a sua casa. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E esse carcereiro ainda deu uma surra no apóstolo Paulo. Ele deu uma surra de deixar vergão. Então Paulo pregou o evangelho para ele ainda com misericórdia. Lavou, chegou, ele levou Paulo para casa, lavou os vergões da surra que ele tomou. Versículo 33. E logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, o carcereiro, ele era um princípio de autoridade, ele era uma autoridade romana, ele tinha uma família. A única coisa, meus irmãos, que ele não tinha é a graça de Deus. E quem sabe lá na sua casa, você tem uma família maravilhosa. Você tem seu marido, você tem seus filhos. Você tem um princípio de autoridade. Só que o que está faltando lá é a coisa principal: a graça de Deus. Falta você realmente chegar naquele ponto e falar assim: pastor, eu quero fazer aquilo que Deus manda. Eu quero obedecer, porque eu quero criar minha família com o princípio de autoridade e graça. Eu quero que os meus filhos cresçam, pastor, e que cada um não venha tomar o rumo da sua vida, no sentido de sumir. Não, eu quero que cada um, pastor, cresça no intuito de realmente crescer, compreendendo qual é a vontade de Deus para a vida deles. Eu quero que os meus filhos entendam aquilo que nós lemos em Efésios: filhos, honrem o seu pai e a sua mãe, para que os seus dias sejam prolongados nesse mundo.
Façam isso. Porque senão não vai ter princípio de família, autoridade e graça. E toda essa casa, esse homem aqui, meus irmãos, de chefe de família, que espancou o apóstolo Paulo na prisão, ele foi salvo pela graça, ele e toda a sua casa. Mas eu quero ler um último versículo. Está lá no Salmo 96. Quando nós cantamos aquele cântico, Cantai ao Senhor, é o Salmo 96. Salmo 96, versículo 7. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Que todas as famílias, eles venham glorificar a Deus com as suas vidas. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Que a sua família seja uma família estabelecida dentro da autoridade e da graça de Deus. E que a sua família ela seja estabelecida em toda a vontade do Senhor. Mulheres, esposas, submissas ao seu marido, maridos amando a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, filhos obedientes. Tudo isso, meus irmãos, é uma questão de autoridade. E essa autoridade só pode ser instituída e revelada na nossa vida através só de uma coisa, da graça. Eu sou o que sou por causa da graça de Deus. Então eu posso amar minha esposa como Cristo amou a sua igreja por causa da graça. Eu posso reverenciar o meu marido por causa da graça. O filho pode obedecer e honrar o pai e a mãe por causa da graça, que é a autoridade de Deus estabelecida sobre nós. E que Deus abençoe as nossas famílias, meus irmãos. Que Deus nos dê sabedoria para cuidar delas como é devido. Que Deus nos dê então esse bom entendimento. E se naquilo que nós não entendemos, e na nossa matemática, em nosso conceito humano, ele não conseguir chegar no cálculo e na conclusão de Jesus, mesmo assim a gente ainda obedece. Porque se os servos não tivessem colocado água nos jarros, nas talhas, obedecendo Jesus, não tinham um vinho muito melhor para o casamento em Caná da Galileia. É princípio de obediência. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos orar ao nosso Deus. Beleza, né? Senhor Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela sua misericórdia para com as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que tua palavra ela encontre a guarida em nossos corações, que realmente, Senhor, nós possamos olhar para as nossas famílias e aprender, Senhor, o princípio da autoridade, da graça, da responsabilidade que nós temos, do ministério, Senhor, então envolvido também na nossa casa para com o seu trabalho. Pai amado, então eu peço que o Senhor nos dê então o entendimento, e naquilo, Senhor, que nós não entendemos, que o Senhor possa nos fazer ser obedientes à sua vontade e ao seu querer. Pai, eu peço que o Senhor abençoe todas as famílias da terra. Peço que o Senhor abençoe as famílias, Senhor Deus, que estão aqui representadas.
Peço que o Senhor esteja cuidando então dos enfermos, dos necessitados e mesmo, Senhor, zelando pela sua saúde, por aqueles que não vieram, Senhor, nesta noite. Nós não sabemos o motivo, Pai, mas que o Senhor esteja então cuidando de cada um e zelando pelas suas vidas. Peço que o Senhor abençoe então, Senhor, a vida de nossos filhos, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Eu peço, Senhor, pelas crianças da escola bíblica dominical, que o Senhor então, Pai, também pela sua imensa graça, esteja cuidando deles. Peço pela vida do Davi, do Lucas. Quero agradecer, Senhor, a presença dessa família aqui na tua casa nessa noite. Abençoando então o Jaime, Senhor, a Andréia. E pedimos, Senhor, que o Senhor esteja então cuidando dessa família, Deus. Obrigado, Senhor, pela presença deles aqui e também de todos os nossos amados irmãos e irmãs. O Senhor esteja então, Pai querido, cuidando destas vidas. E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Poder sentar. Meus irmãos, dia 3 de julho vai ser sexta-feira que vem, né? Não essa sexta-feira agora, a próxima, né? Dia 3 de julho, nós vamos ter uma festividade lá que a gente faz sempre, ou fazia, né? Lá em Quintana, no sítio do irmão Leiva, e ele me ligou ontem, sexta-feira, falando que ele queria marcar para dia 3, lá em Quintana. A gente se reúne lá no sítio, né? A gente convida todos os irmãos aí das regiões, todo o nosso povo, e a gente vai para lá. A gente faz uma fogueira, faz um culto, e tem aquela confraternização, né? É muito maravilhoso. Então eu quero convidar todos, dia 3 de julho, sexta-feira, em Quintana, até às 19h30, nós vamos começar lá então o culto. Vai ter fogueira, vai ter um chá quente, um leite quente, um bolo, né? Para a gente desfrutar então dessa comunhão. E também vai ter o culto. Provavelmente vai ter as igrejas aí de Marília, de Veracruz, de Garça, e a igreja de Pompeia, de Oriente também. Então, meus irmãos, eu convidando a todos para ir, tá bom? A gente prepara o lugar, a gente, né? Se os irmãos quiserem ir, todos os queridos estão todos convidados a ir. Tá joia? Lá tem casa, agora tem 2 casas lá que o irmão fez. Tem a casa de cima, que era do irmão Paquito, agora ele fez uma casa lá embaixo, também fez um barracãozão grande, então acredito que não vai faltar lugar para a gente ficar. Se caso tiver um pouquinho frio, a gente vai estar abrigado do frio, tá bom? Mas todos estão convidados a ir. E até quando for chegando mais próximo, a gente vai então se articulando, se movimentando para ver como que a gente vai levar os irmãos, se vamos colocar a Kombi para rodar, mas vamos colocar gasolina na Kombi dessa vez, né? O cavalo no meio do caminho. Porque a nossa Kombi vive acabando a gasolina. Ele fala, para, o que foi? Já sei, gasolina. Aí corre atrás de gasolina e vai, vamos lá. Mas aí ainda põe as combinhas para rodar, né? E demora um pouquinho para chegar mais cheio. Tá certo? É bom, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Então, estamos então encerrados e vão em paz. Aniversariantes é semana que vem também. Semana que vem, então, domingo é ceia, né? Dia 28. É ceia do Senhor às 19 horas. E depois do culto, festa dos aniversariantes do semestre. Vai ter um bolinho, um guaranazinho aqui também para a gente comemorar. Tá bom? Dia 28. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Ceia do Senhor e aniversariantes. Vão em paz. Que Deus abençoe a todos.